Olá, meus amigos, aqui Gilmenique, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem com um papo sério. É verdade. Será que aumentou o número de marmoteiros na Umbanda? Se aumentou, por que foi? Qual será o motivo de ter aumentado o número de marmoteiros na Umbanda? Você acha que não aumentou? Será que aumentou o número de marmoteiros na Umbanda? Então, se ficou curioso, vamos pro vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje vem com este tema que é: será que aumentou o número de marmoteiros na Umbanda? E por que será que aumentou? Será que ou não aumentou ou diminuiu? Na verdade, o que acontece? Nós, de religiões de matrizes africanas, de Umbanda, Candomblé e de espiritualidade em geral, nós sempre tivemos a banda boa, né? As pessoas que são sérias com isso, que tratam a religião como religião, e tem as pessoas que tratam como casa de feitiços, como um meio de ganhar dinheiro, um meio de você fazer trabalhos, você ganhar dinheiro com a fé alheia, como qualquer outra religião é explorada dessa forma. Existem pessoas sérias e existem pessoas que levam na brincadeira, na diversão, ou só no financeiro, ou têm essas práticas em mente. Agora, se aumentou o número de marmoteiros ou não, na verdade, não dá para você ter certeza do aumento disso. A diferença é que antes nós não tínhamos a internet. Então, na verdade, sempre teve pessoas boas, sérias, falando de espiritualidade, falando de mediunidade, falando de Umbanda, falando de Candomblé, falando de Jurema Sagrada, falando de encantados, falando de todas as práticas que existem. Assim como também no catolicismo, assim como também nas questões evangélicas, sempre teve o pessoal sério e sempre teve um mistério sobre cada religião. Mas com a vinda da internet, o que acontece? Houve uma superexposição. Uma super exposição de tudo. Então, hoje em dia, nós começamos a ver coisas que ficam eternizadas através da imagem, da foto. Antigamente nós víamos só fotos e as fotos não falavam. Hoje todo mundo pode filmar e documentar isso à palma da mão e expor, né? Coisas que não deveriam ser expostas, como as questões sagradas. Então, as práticas religiosas, as giras, todo aquilo que era feito na nossa alcova, né, dentro dos nossos mistérios, do nosso segredo, de repente, nas mãos de pessoas irresponsáveis e inconsequentes, se transformaram transparentes ao mundo. E o pior é que quanto mais é exposto por pessoas de índole ruim, que tem essa pretensão de aparecer. E as pessoas que acharam que isso as tornam famosas e querem, por toda lei, entrar numa modinha diferente. Então, a modinha de ser religioso, a modinha macumbeira, né, caiu no gosto popular, então cada um posta uma coisa mais esdrúxula do que a outra. E isso é muito infeliz, porque depõe muito contra a nossa religião. Nós lutamos muito, nós mais antigos, lutamos muito no passado para serem aceitos e respeitados, ou simplesmente não incomodados por outras religiões ou por outras práticas que nos colocavam como uma coisa do mal. E o mais chato disso tudo é que as pessoas que começaram, que eram já marmoteiros no passado, elas agora se expõem
descaradamente as giras, locais sagrados, bobagens, práticas sem fundamento nenhum, uma coisa muito diferente do que seria verdade. Então, virou uma coisa fantasiosa e exposta. Então, eu acredito que marmoteiros sempre existiu. A diferença é que hoje eles têm redes sociais, né? Assim como gente chata sempre existiu. A diferença é que agora a gente sabe que elas existem mais porque elas têm rede social. E, infelizmente, são pessoas muito sérias, elas vão falar sobre a religião, tentar explicar ou transparecer algo, o que seja religioso, até o limite que pode. Então, as pessoas mais sérias, elas não vão mostrar pontos sagrados como deve ser feito, porque isso é uma prática para quem é frequentador, para quem é adepto religioso. E aqueles que se expõem tudo, né, que coloca todas as gírias, os guias, as histórias, tudo se expõe receitas, como faz isso, como faz aquilo. Isso são pessoas que sempre quiseram aparecer e que ficam ensinando práticas que nenhuma pessoa séria na religião da Umbanda ou do Candomblé vai te ensinar a fazer alguma coisa aqui pela rede social. Porque são práticas que são feitas dentro de casas de axé, que são práticas milenares, passadas de pai para filho e só para débitos. Então, se você quer aprender algo muito correto, a internet não é o local. Aqui a gente pode falar, debater sobre o tema, mas na prática, mostrar as práticas religiosas, como devem ser, os locais sagrados, aprender os fundamentos, as histórias e toda a questão energética que você faz, iniciações e tudo mais, somente frequentando, conhecendo um local e se entrando para a religião, né? Se identificando como um dos religiosos e entrando dentro de uma casa de axé para realmente saber das práticas espirituais, porque as práticas espirituais verdadeiras são feitas dentro das casas de axé, nos terreiros, dentro da ordem religiosa e sem exposição, sem ser filmadas, fotografadas, porque isso é para ser filmado e fotografado só pela sua mente, pelos seus olhos e pelo seu coração, porque é uma coisa muito pessoal e muito particular. Toda magia, todo encantamento, quando exposto, perde o efeito, perde a essência. Tudo que é exposto energeticamente não funciona mais. Toda prática de magia, desde as práticas até de Wicca e de invocações mágicas, elas não podem ser reveladas. Tudo isso, a magia está no segredo, a magia está na particularidade, naquilo que fica guardado, na essência. A essência do mistério, da magia, está dentro do contexto geral. Quando exposto, se torna nada, não tem mais efeito, não tem mais nada, é banalizado, e aí vira chacota, vira piada, vira uma história, e vira público em redes sociais falar sobre religião, falar sobre matrizes africanas. Você pode vir conversar, porque as pessoas têm que entender pelo menos do que realmente nós fazemos ou não, e ver que essas pessoas que se expõem com essa modinha religiosa simplesmente atrapalha, né? Porque mostra uma visão totalmente deturpada e distorcida do que é, e vai contra toda uma luta para ser respeitado que nós tivemos durante desde que o mundo é mundo, né? Com as nossas práticas religiosas. Então, é muito importante saber que todas as práticas, em todas as religiões, elas têm que ser para os adeptos. Nós podemos conversar sobre, mas nunca expor fundamentos em qualquer lugar, porque são práticas essenciais da nossa peculiaridade e da nossa particularidade. Então, quando você vê alguma coisa muito exposta, uma gíria exposta, uma entidade exposta dentro de uma rede social, saiba que é o famoso macumbeiro modinha e que é simplesmente para aparecer e não tem um fundamento real, que tudo que é exposto deixa de ser sagrado, deixa de ser mágico.
E o mais importante de tudo é que quando você vem a público falar da sua religião, a gente vem falar da nossa religião com propriedade, com amor, com respeito, e não pode virar uma praça de guerra. Então, a minha verdade, ela serve para quem quer ouvir o que eu tenho para dizer. Se você acha que a minha verdade está errada e não concorda comigo, não perca seu tempo escrevendo embaixo da minha postagem, porque essa é a minha maneira de pensar. Então, faça a sua postagem e mostre a sua verdade. E o espectador, né, a pessoa que está aí assistindo, ela vai avalizar aquilo que mais combina consigo para seguir. Porque a minha verdade, ela não é absoluta. Ela é a minha verdade, a minha história de vida, a minha vivência. Portanto, não adianta você me ofender, eu não vou retrucar. O máximo que eu posso fazer é apagar para não ter palavras desagradáveis aqui, né, na minha rede social. Agora, se você tem um outro ponto de vista contrário ao meu e sabe explicar de uma maneira melhor, faça seu vídeo, faça sua história, coloque sua cara a tapa e faça também isso. E se alguém estiver fazendo alguma marmotagem, eu lamento muito, eu simplesmente não vou dar palco, não vou dar like, não vou assistir, vou lamentar. Nos meus vídeos eu comento sobre o que eu acho certo e o que eu acho real, mas entrar em briga, em guerra, é tudo isso que as pessoas da modinha querem. Bater, se degladiar, se ameaçar dentro da espiritualidade, porque, para mim, Umbanda, Candomblé, são religiões. Religião é religare, é te religar com o sagrado. Eu não estou aqui para disputar espaço e muito menos disputar uma verdade. E também não me interessa bater boca e baixar o nível com alguém que quer se expor de uma maneira errada. Eu digo o que eu acho certo. Se você concorda comigo, me siga. E a gente vai estar sempre trocando ideia. Se não, arrasta para frente e vai cultuar o outro. Só acho lamentável e triste ver a nossa religião achincalhada com uma exposição desnecessária, um desserviço espiritual e uma falta de fundamentos em tudo. Eu acho que poderíamos falar mais sobre a religião e mostrar menos sobre as práticas, porque as práticas são sagradas. E se as pessoas se interessarem, elas vão pessoalmente numa casa de axé procurar saber mais e ser adepto disso. E principalmente procurar a religião, não reformar a sua vida. O mais chato é que nós, líderes religiosos, porque sempre aparece esses supostos feiticeiros em nome da religião, nós acabamos sendo rotulados como pessoas que fazem práticas, né, de magia para ganhar dinheiro. E quando eu, no meu caso, sou religioso da Umbanda, vejo a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africanas como religião, como uma maneira de evolução, de dar caminhos à minha vida, de dar respeito à minha vida. Eu vejo como uma família, como uma irmandade, como uma história de vida. E às vezes as pessoas me procuram achando que eu vou fazer feitiço para matar, para amarrar alguém, para enriquecer alguém, ou fazer algum tipo de vidência para se tornar mega famoso. E isso não é religioso, isso é simplesmente trambique. E trambiqueiro eu não tenho talento para ser. Eu amo demais a espiritualidade, eu amo demais as entidades, eu amo demais os orixás, para expô-los de uma maneira chula, pequena, xoxa e principalmente inconsistente e degradante. Só que a conta chega. Quem faz, quem planta vento, quem planta tempestade, vai colher tempestade. Agora, quem planta amor, vai colher amor. E, infelizmente, é só isso que eu tenho para dizer. Brigar com quem faz isso, só lamento. Faça o certo, esqueça do lado. Assista aquilo que tenha consistência e não dê palco para quem
denigre. Aliás, a palavra denigre não se usa mais. Quem degrada a nossa religião. Um beijo no coração de vocês, eu fico por aqui e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenique Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!